Você sabe que para ser moldado um vaso, para ser feito ou fabricado um vaso, exige um processo. Até o final desse vaso, ou até a sua finalização, ou a sua concretização, existe um processo para esse vaso ser moldado, para esse vaso ser formado. Porque aqui em 2 Coríntios 4, versículo 7, diz assim: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. É claro que uma pessoa que é esse vaso moldado por Deus, convertido, e que abriga dentro de si o Espírito Santo, então ela tem esse tesouro que é o Espírito Santo dentro desse vaso. E tudo que ela fizer, tudo que ela conquistar, tudo que ela alcançar, não vai ser por méritos dela, mas sim do Espírito que habita dentro dela. Então, honras ao Espírito Santo, não a ela. O que ela fizer, o que ela alcançar, o que ela conquistar a partir de então, será por intermédio do Senhor Jesus. E toda a honra irá para Ele, jamais para ela, porque ela simplesmente só é o vaso que carrega esse poder dentro dela. O dia que ela achar que é ela que faz, que é o braço dela, que é a mão dela, que é ela que conquista, ela perde tudo. Ela desce, ela afunda. Mas para a gente ser o vaso primeiro, se tornar esse vaso, tem um processo. Você sabe que existem mais de 200 tipos de barro. Só 8 é que dá para ser formado ou ser fabricado vasos. Em alguns casos desses 8 tipos, para determinados jarros e vasos, só 4 tipos de barro. Então primeiro tem que haver uma seleção no barro, para ser fabricado o vaso. O segundo passo, o barro tem que ser curtido primeiro, ele tem que ser deixado para curtir. E isso depende do vaso que vai ser fabricado, ou do tamanho do vaso, é o tempo que vai ficar curtindo esse barro. E assim também são as fases da conversão. Nós fomos escolhidos por Deus. Nós fazemos parte do barro que vai ser fabricado em nós, ou moldado em nós, um vaso segundo a direção de Deus, segundo a vontade de Deus. E passamos também por esse tempo de curtição, que o barro tem que ser curtido, tem que ser deixado de lado, para que a água, o excesso de água dele seja retirado primeiro, senão vai ser feito o vaso, fica muito mole, ele desmancha, ele cai. Esse tempo que o barro tem que ser deixado de lado, é aquele tempo que você está na igreja, parece que você está só, parece que nem Deus está te vendo, nem Deus está te ouvindo, parece que as suas orações não são atendidas, parece que os seus pedidos não são respondidos, parece que você está dentro da igreja como se fosse um peixe fora d'água, que ninguém está vendo você, ninguém está olhando para você. Mas é esse tempo aí, nesse tempo aí, o Espírito Santo, você pode ter certeza, ele está trabalhando em você. Ele está preparando esse barro para ser fabricado um vaso. Depois que passa esse tempo, que o barro é curtido, o barro tem que ser pisado, para tirar o ar que existe nele. Então a gente passa por essa fase também, que você passa por perseguições, por tribulações, por tempestades. Pessoas que lhe amavam começam a pisar em você. Pessoas que estavam do teu lado começam a criticar a sua fé. Começa a criticar porque você está vindo à Universal, principalmente a Universal. Não é simplesmente a igreja, é a Universal. Então, a gente passa por essa fase de ser pisado, de passar por lutas. Parece que todos vão embora e a gente fica sozinho, não tem com quem contar. A quem contar, com quem a gente contar, ou a quem recorrer. Mas o barro está sendo preparado. Está sendo preparado para ser feito um vaso. Depois disso, o oleiro começa a fazer o vaso. Ele pega o barro e vai moldando o vaso. Nessa de ir moldando o vaso,
É ali que ele vai tirando as impurezas. É ali que ele tira as pedras, as pedrinhas, porque se tiver pedrinha fica defeituoso. É ali que ele vai tirando os ciscos do barro, vai tirando a sujeira daquele barro, para que não tenha nenhum elemento estranho ali que possa deixar o vaso defeituoso. Então, à medida que esse vaso vai sendo modelado ou moldado, tem que ir tirando esses ciscos, as pedras, essa sujeira. E essa é uma fase também que nós passamos. Nós temos que abandonar o que é ilícito. Nós temos que tirar essas pedras, o orgulho, os maus olhos, a mentira, a mágoa, o preconceito. Nós temos que permitir Deus ir removendo da gente tudo aquilo que é pecaminoso, tudo aquilo que possa impedi-lo de nos moldar conforme a vontade dele, conforme o querer dele. É ele quem vai nos moldar, é ele quem vai nos formar. Então nós temos que ir expulsando da gente e se afastando daquilo que é pecaminoso, daquilo que é nocivo à nossa salvação. Depois do vaso pronto, moldado, aí vem o processo que ele tem que secar. Primeiro ele fica secando um pouco, depois ele é levado onde? Ao forno. Ele é levado para o fogo. Só depois que ele é levado ao fogo, que o oleiro sabe para que fim aquele vaso será usado. Enquanto ele não for levado ao fogo, o oleiro não sabe para que elemento ou líquido aquele vaso vai servir. Porque dependendo da maneira que ele é dado, ou da maneira que ele aceita o fogo, ele vai se tornar um vaso rígido, duro, vai se tornar um vaso resistente, forte, e vai servir para coisas maiores. Mas dependendo da maneira que ele aceita o fogo, ele vai se tornar um vaso frágil, fraco, só vai servir para coisas insignificantes, para botar terra e etc. Então, nós somos esse vaso moldado por Deus. Vamos passar pelo fogo. Um vaso também, ele é levado ao fogo mais de uma vez. São várias vezes. E aí o oleiro bate nele, com os dedos assim, ele solta um som, e ali ele vê a resistência do vaso. Então, isso acontece com a gente. Depois que você largou o pecado, largou o mundo, largou a carne, largou tudo que é ilícito e assumiu o Senhor Jesus, vem o fogo, vem as provações, vem as dificuldades, vem as perseguições, vem o inferno contra você. Mas se você foi aprovado nesse fogo, você permaneceu, foi fiel, você continuou de pé, continuou firme, nas horas mais difíceis, nas tribulações maiores, na maior intensidade do calor, do fogo que vinha para te destruir, você foi resistente, você superou, você se sujeitou a Deus. Então, você, a cada fogo que você passa, você vai se tornando mais resistente, você vai se tornando mais forte, e lutas virão, aflições virão, mas você vai vencendo todas elas, ao ponto desse vaso agora pronto, forte, cheio de poder, de força dentro dele, resistente, agora sim, ele pode ser cheio do tesouro chamado Espírito Santo. Agora vem o tesouro, que é o próprio Deus dentro da gente. Ninguém rouba barro. As pessoas roubam ouro, roubam pedras preciosas, roubam dinheiro, mas o barro, ninguém rouba, porque o barro não tem valor. O barro é insignificante. Mas agora, nós temos, ou somos um vaso com o Espírito Santo, que tudo que fizermos, a honra e a glória será dado a Deus, não a nós. Não é o pastor fulano que faz, é o Espírito Santo que faz através dele. Não é o engenheiro, não é o advogado, não é o doutor que está fazendo o que é nascido de Deus, mas é o Espírito Santo através dele. Tudo que
ele faz é para a glória de Deus e para Deus. Então, nesse processo de ser moldado até chegar ao forno, algumas pessoas acabam impedindo o Senhor Jesus de trabalhar nela. Elas acabam impedindo, porque no meio do caminho elas desistem, no meio do caminho elas enfraquecem, no meio do caminho elas esmorecem, elas desistem, olham para trás. Elas não conseguem entender que tem essas fases para chegar lá. Ela já quer no estalo de dedo tudo pronto, e não é assim. Você vai sendo moldado passo a passo. Mas quando estiver pronto, que for levado ao forno, ao fogo, você vai resistir ao fogo. O fogo não vai lhe fazer mal, vai lhe fazer bem. As lutas que eu passei, as dificuldades que eu passei no início, as tribulações, as tempestades, as perseguições, era Deus me moldando. Era Deus tirando as impurezas, era Deus tirando o cisco, as pedras. Era Deus que eu fosse pisado, que eu enfrentasse lutas, perseguições, aflições. Mas ali eu estava sendo preparado para ser levado ao forno, ao fogo. Depois de pronto, que fui levado ao fogo, com dificuldades maiores, perseguições maiores, desertos maiores, aquele forno, aquele fogo, só me fez forte. Aí o Espírito Santo pôde entrar. Aí eu pude ser cheio do Espírito Santo. Agora, com o Espírito Santo dentro desse vaso, já era. A gente vai em frente. Nós temos uma fé definida, uma fé independente. Nós vamos com tudo. Pode vir lutas do lado de fora desse vaso, perseguições, dificuldades, tribulações, mas o poder que está dentro, o tesouro que está dentro, faz a gente vencer tudo que está do lado de fora. É isso que faz a diferença. O que está dentro é que faz a diferença. Aí aqui, em 2 Coríntios 4, versículo 7, diz: temos, porém, este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados, perplexos, porém não desanimados, perseguidos, porém não desamparados, abatidos, porém não destruídos, levando sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a sua vida se manifeste em nosso corpo. Ora, nós morremos para o mundo, e hoje temos a vida de Deus em nós, temos o poder de Deus em nós. Então a gente passa por tribulação, mas não nos angustiamos, por conta do tesouro que está dentro da gente. Nós passamos, ficamos perplexos com algumas coisas, mas não desanimamos, perseguidos, mas não desamparados, abatidos, mas não somos destruídos, por conta do tesouro e do poder que há dentro da gente. É esse tesouro, é esse poder que nós queremos que você tenha. Mas para você receber esse tesouro, você vai passar por essas fases do barro. Vai ser moldado, vai ser levado ao fogo, vai ser pisado, vai passar por lutas, por dificuldades. E você tem que ser aprovado primeiro em cada fase, para você chegar a receber o Espírito Santo. Aí diz: porque nós que vivemos somos sempre entregues à morte por causa de Jesus. Todos os dias estão nos caluniando, todos os dias estão levantando falso testemunho, todos os dias as pessoas falam mal da gente. Sim ou não? Por causa da nossa fé em Jesus, por causa do poder de Deus em nós, para que também a vida de Jesus se manifeste em nossa carne mortal, de modo que em nós opera a morte, mas em vós a vida. Tendo, porém, o mesmo espírito da fé, como está escrito: eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com Jesus e nos apresentará convosco, porque todas as coisas existem por amor de vós, para que a graça, multiplicando-se, torne abundantes as ações de graças por meio de muitos, para a glória de Deus. Por isso não desanimamos,
Pelo contrário, mesmo que o nosso homem exterior se corrompa, contudo, o nosso homem interior se renova de dia em dia, porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós eterno peso de glória acima de toda comparação, não atentando nós nas coisas que se veem, mas nas que se não veem, porque as que se veem são temporais e as que se não veem são eternas. Então, a pessoa que é esse vaso cheio do tesouro que é o Espírito Santo, a tribulação que ela passar, o deserto que ela passar, a dificuldade que ela enfrentar, o problema que aparecer, por maior que seja, por pesada que seja essa tribulação, para a pessoa nascida de Deus, com um tesouro dentro dela, que é o Espírito Santo, ela considera como leve e momentânea. Por maior que seja a tribulação, por mais pesada que seja, ela considera leve e momentânea. Surgiu um problema gravíssimo na família, que as pessoas até tentam se matar, mas ela considera leve e momentânea a tribulação. Morreu um familiar, ela não se desespera como muitos se desesperam. O marido foi embora, o problema surgiu, perdeu tudo de uma forma repentina, seja lá qual for o problema, ela não se desespera, ela considera leve e momentânea. Vai passar, porque o poder dentro dela lhe dá essa garantia. Mas quando ela não tem o Espírito Santo, quando ela não tem esse tesouro dentro dela, ainda que o problema seja pequenininho, insignificante, ele parece grande, pesadíssimo, e ela não suporta. São coisas pequenas, insignificantes. Um palitinho de fósforo faz ela cair, uma tampinha de garrafa no chão faz ela tropeçar. Aquele probleminha parece um gigante, porque ela não tem esse tesouro dentro dela, que é o Espírito Santo. Ela não tem esse poder dentro dela, que é o Espírito Santo. Porque quem tem, pode enfrentar a luta que for, a tribulação que for, a tempestade que for, ele não desanima, ele não se rende, ele não se entrega, porque maior é o que está dentro dele. Amém? Você quer esse tesouro dentro de você? Para isso, você tem que ir vencendo as fases do barro, para ser moldado por Deus. Por isso você cantou no início: eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro. Quebra a minha vida e me faça de novo. Quando que dá para quebrar o vaso e fazer de novo? Antes dele ser levado ao forno. Ele está ainda maleável, ainda dá tempo de desmanchar e fazer de novo. Se ele for levado no forno todo torto, cheio de sujeira, de cisco, de pedras, ele vai ser queimado desse jeito lá no forno e não vai prestar para mais nada. Mas ainda dá tempo. Ainda dá tempo de você ser feito de novo. É só você descer, se humilhar, se arrepender, abandonar o pecado, tirar as impurezas, a sujeira, e se entregar nas mãos do oleiro, que é o Senhor Jesus. Deixa Ele trabalhar em você. Em alguns casos demora um pouco mais, mas se está demorando um pouco mais, é porque Ele quer fazer coisas maiores em você. É porque Ele quer fazer coisas maiores. Ele quer usar esse vaso aí para coisas especiais. Então o barro tem que curtir mais tempo, o barro vai ter que ser pisado mais um pouco, o barro vai ter que ser esmagado mais um pouco, ele vai ter que ir no forno mais vezes do que os outros. Mas depois que estiver pronto, pode encher de tesouro, que ele vai permanecer. Pode derramar o Espírito Santo, pode encher com o poder de Deus, que ele vai arrebentar. Amém? Vai se tornar forte. Forte. Tem vasos que você faz assim, ó, ele quebra. Mas tem outros que são resistentes. Mas para ser resistente, ele teve que gemer primeiro. Fique em pé, por favor. Feche os seus olhos, coloque as mãos no seu coração.